por favor. E chamo também o Dr. José Carlos Gentil e a Doutora Maria Beatriz Rocha Trindade. Desejando então trabalhos muito frutíferos, vamos começar. Ora, muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso arquipélago, aos Açores. Para os que já cá estiveram antes, espero que seja um redescobrir. Para os que chegaram agora pela primeira vez, espero que seja também uma oportunidade de conhecer a nossa ilha e de descobrir mais sobre as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa maneira de ser e o nosso bem acolher também. Eu tenho a honra de presidir este primeiro painel de conferências e, como veem, estou muito bem ladeada e é com muito gosto que te vou introduzir, apresentar e moderar mais um painel dedicado ao tema dos museus. Já ontem tivemos uma excelente sessão de abertura dedicada a este tema também, que teve lugar no Espaço do Conselho e que eu penso que a maioria dos presentes teve a oportunidade de experienciar. E nós vamos prosseguir hoje com o tema dos museus e este primeiro painel vai ser dedicado ao tema Museus, Gestão e Públicos. E para este painel estão dois brilhantes oradores convidados, à minha direita e à minha esquerda, aos quais eu vou ter o gosto de dizer apenas algumas palavras da apresentação e depois dar a oportunidade de intervenção e depois, conforme a disponibilidade de tempo que tivermos, também porque já vai avançado o tempo relativamente ao previsto no programa, haveremos, se temos a oportunidade também, para colocarem da parte da assistência algumas questões relativamente às questões abordadas. Eu vou começar por apresentar. Peço desculpa, esqueci de ligar o microfone, espero que me tenham ouvido. Tem? Ok. Ser professora faz isso, mas peço imensa desculpa, só agora que dei conta que não tinha ligado o microfone. Eu vou começar então por apresentar a professora Maria Beatriz da Rocha Trindade e vou ser muito sucinta na apresentação porque tenho a certeza que os presentes pretendem mais ouvi-la a ela do que a mim. E, portanto, a professora é socióloga de formação, é doutorada pela Universidade de Paris, 5 Sorbonne, agregada pela Universidade Nova de Lisboa, é professora catedrática da Universidade Aberta, onde fundou em 1994 o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, o CEMRI, que é uma unidade de investigação e desenvolvimento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Introduziu em Portugal o ensino da Sociologia das Migrações na Universidade Católica, no curso de Teologia, em 94, e depois estendeu também este projeto à Universidade Aberta. É autora de uma vasta bibliografia sobre matérias relacionadas com as migrações e é colaboradora habitual de revistas científicas internacionais neste domínio. É titular da Ordre Nationale du Mérite de França,
com o grau de Chevalier e da Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública de Portugal. E mais não digo porque tenho o gosto de lhe passar a palavra para fazer uma intervenção precisamente sobre museus de migrações, porquê e para quem. Eu, como tenho uma voz poderosa, prefiro estar de pé, que estou mais perto do público, e não posso deixar de, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a primeira pessoa que me referiu. Este congresso foi uma grande amiga, que é muito amiga e admiradora dos Açores, a amiga professora Lélia Nunes Pereira, que está aqui, que tenho o gosto de ter comigo. Há cerca de 30 anos conhecemos justamente nos Açores e a nossa ligação tem sido continuada e de uma forma muito amiga. Por via dela conheci o organizador principal, o professor Luís Milton Correia, a quem também queria dirigir um agradecimento, e para além disso a todos os que organizaram, autoridades oficiais, autárquicas, à diretora da biblioteca que nos acolhe e, sobretudo, sem citar nomes, a todos vós. Qualquer de vós tem esta experiência, que estar perto de um público e de um público numeroso é muito mais agradável do que estar a falar para 3 ou 4 pessoas, o que nos acontece frequentemente com a sobreposição. Eu devo pedir desculpa porque fiz uma operação à coluna há um mês, portanto daí aqui a minha companheira, e se às vezes me desequilibrar um pouco. Eu vou pedir já está. Esta fotografia, por acaso, foi tirada em setembro no Museu da Imigração em Buenos Aires. Eu sou uma pessoa muito modesta, mas certamente perceberam que as migrações é o tema da minha vida, e eu estava a referir a modéstia porque julgo que sou das pessoas, pelo menos em Portugal, que conheço mais museus de migrações em todo o mundo. É evidente, quando nós damos um título, Museus de Migrações, porquê e para quem, o título é uma síntese, uma espécie de uma porta que se abre a toda a exposição que se vai seguir, e aqui é uma porta que não descobre nada, e calcularão o que vou dizer. Falar, por um lado, de museus, como uma forma de registro, de conservação, de arquivo, de possibilidade de levantamento de hipóteses, mas ao mesmo tempo a construção de uma memória que faz parte da própria história, do espaço onde essa mobilidade tem lugar e que faz parte da história do próprio país. E, por outro lado, migrações. Migrações, quando eu fiz o doutoramento, nos anos 70, parecia um assunto aborrecido, quase que proibido, em que ninguém falava, e eu conto muitas vezes que, muito satisfeita, quando regressei de França com o meu título, perguntava em que fez o doutoramento. Migrações, com coisas tão interessantes, para além de mal educado, era uma decepção terrível, mas pronto, ouvi muitas vezes. E agora, como nós dizemos, eu não tenho essa idade, mas como os meninos dizem, agora esfreio as mãos, porque efetivamente migrações é o grande tema no espaço social. E eu mais que migrações diria mobilidade, porque esta mobilidade envolve várias configurações no espaço e no tempo, e desde aquela invocação, às vezes um pouco destrutiva, menorizante da migração, só por razões de natureza económica, essa mobilidade existe em muitos espaços e configurada em espaço e tempo, duas variáveis indispensáveis na área das ciências sociais, muitas motivações, podem ser nem melhores nem piores, mas são diversas, vão desde a formação artística, a formação intelectual, ou exercício de uma profissão, mas também por outras razões, como por exemplo, razão de natureza religiosa ou natureza política. Portugal, é evidente, onde nos encontramos, é um país de mobilidade, eu mais diria de mobilidade, de migrações, que também as tem, e acentuadamente de natureza económica. Migrações que se fizeram desde há séculos com a expansão. E muitas vezes diziam, nós temos uma vocação
de imigração para justificar, para menorizar a forma compulsiva como os portugueses têm saído por necessidade, por falta de realização neste espaço retangular e de ilhas em que nos encontramos e que têm tido que procurar justamente a realização própria e dos seus descendentes noutros espaços. Não, isso é um hábito, isso faz parte da história. Não faz nada parte da história. A mobilidade sim, mas a expansão não tem nada a ver, efetivamente, com a mobilidade de natureza económica. Vamos ver se eu consigo. Normalmente falho sempre estas coisas. Eu vou pedir a Helder, eu já sabia que ia pedir. Eu não utilizei o meu e utilizei o que diga-me qual. Aqui, o Helder vai ficar aqui na minha cadeira para me ajudar, se eu não conseguir. Ok, eu tentei, falar das migrações, porque não porque as migrações sejam o meu tema dileto, o meu tema preferido, porque efetivamente acho que através da mobilidade existe todo um olhar para o que está, o que foi, o que continua a ser nosso, mas também um caminho a percorrer e, por outro lado, um espaço a encontrar. E neste itinerário, neste caminho de mobilidade e de imigração, existem muitas etapas que devem preocupar-nos como cidadãos da Europa, cidadãos portugueses, cidadãos da Europa, cidadãos do mundo, e porque esta mobilidade nos leva a espaços. Nós temos 184 países onde a presença portuguesa existe, evidentemente, numericamente e com um peso significativo diferente, mas com os quais interagimos, que uma das qualidades, em regra, dos migrantes é continuarem, se o podem fazer, ao seu lugar de origem, e Portugal mantém essa ligação de grande parte dos imigrantes. Muita da ligação feita naturalmente, mas também muito resultado de uma política que tem vindo a ser desenvolvida. Isto visualmente é muito mais fácil e, portanto, eu queria referir que esta mobilidade, estas migrações, o conceito que substituiu é a migração ex para fora e in para dentro. A migração abrange não só as saídas e as entradas, os que partiram e que também regressam, mas os que vieram do exterior para se instalar. E em Portugal, nós falamos muito da emigração, ex-migration, mas na realidade também sempre tivemos imigração. Nós na escola, os da minha geração, lembram-se, suevos, Alana, por aí fora, somos uma grande mistura. E por outro lado, tivemos sempre, temos Peru, os Açores foram procurados pelos nórdicos, pelos ingleses, como os ingleses se instalaram na Madeira, como os ingleses se instalaram no Porto. Uma coisa que esquecemos e tão importante, a presença galega em Portugal. Toda a Baixa Lisboeta era povoada por residentes de origem galega e também por muita gente do centro de Beira Serra, portanto, de Arganil, Pampilhosa da Serra, Góis. Aliás, o grande escritor Rodrigues Miguel é filho de um galego e de uma goiense. E todos aqueles restaurantes da Baixa, que hoje já não são de galegos, foram de galegos. E foi através de Lisboa que os galegos, está estudado, escrito por colegas da Universidade de Santiago de Compostela, procuraram em grande parte São Salvador e a Bahia através justamente de Lisboa, uma primeira etapa Portugal e a seguir o Brasil. Eu visitei essa região e são coisas que se deveriam recuperar, porque nós só quando conhecemos é que amamos, e tem que ser explicado aos meninos desde a primária que a mobilidade existe em todo o lado, existe entre nós, que nós somos um povo que nos misturamos, que herdamos, que recebemos, que exportamos. Todos concordam, não é? E não se presta a atenção. O Ministério da Educação, apesar de ter saído em 2017 um decreto-lei que deveria ser instaurada um ensino específico sobre a imigração, até agora está diluído. E quando eu falo, até com alguns professores de História, dizem, mas como? Nós não temos
preparação. E era tão fácil fazer essa preparação e até produzir materiais relativamente simplificados que fizessem esses públicos mais jovens aceder a esta realidade. A minha preocupação relativamente às migrações, e tem sido uma das lutas ao longo da vida, o primeiro espaço que me recebeu como docente da Sociologia das Migrações, e vai longo tempo, foi após a Revolução, foi a Universidade Católica, onde eu nunca ensinei, mas lancei a ideia e vim a ser convidada para o curso de Teologia. Então justificaram que toda a parte católica que lidava muito com os imigrantes. E, portanto, dessa parte, freiras e padres, que foram em grande parte dos meus alunos, teriam muito interesse em ter uma formação na área das migrações. Eu disse, uau, pronto, primeira vez, a primeira pedra está lançada. E depois a seguir, assim foi caminhando, com o mestrado de Relações Interculturais, agora com o doutoramento de Relações Interculturais, onde foram introduzidas as cadeiras da etnicidade, do racismo, da política social, dos direitos humanos, e aos poucos vai-se chegar à mobilidade e às migrações, que é o assunto que verdadeiramente interessa. E, portanto, eu achei que deviam ter uma consciência de o que é que tem sido feito também aqui no país onde nos encontramos todos, quais os espaços universitários, quais os centros de investigação, as tentativas dos museus ou dos espaços de memória e qual a sensibilização que tem sido feita relativamente a este fenómeno que faz parte do país, porque nós somos 10 milhões e 500 mil, números redondos, e temos quase 500 mil imigrantes cá entre nós, a residir, mas os números dos portugueses no exterior não se sabem. Todos nós que lidamos com registros numéricos e com estatísticas, sabemos que são uma orientação, uma aproximação, uma indicação, mas os registros são diferentes de país para país, de época para época, e é quase uma impossibilidade e um incomparável a registar números. Nós temos agora um observatório que depende da universidade, de uma das grandes universidades de ciências sociais portuguesas, que é o ISCTE, e por outro lado, dependência também do próprio secretário de Estado. Mas o próprio secretário de Estado está publicado, não é criticar, já referiu que nós temos 5 milhões, mas agora ultimamente os 5 milhões baixaram para 2 milhões e meio, 3 milhões. Portanto, veem que são muitos, que os que estão lá fora são quase equivalentes a metade dos que residem, mas exatamente com precisão não interessa. Também interessa a grande aproximação. Vamos Eu tenho muito gosto de dizer que foi na Universidade Aberta que foi criado o primeiro centro de estudos das migrações e das relações interculturais. Não é que não se tenham estudado as migrações já noutros locais e que foi lançado o Manual da Sociologia das Migrações, o segundo curso de ensino à distância na Europa. O primeiro é da Open University de Inglaterra, em 1915, nos arredores. E, portanto, isto é para lembrar os queridos colegas de outras universidades, como a Universidade do Algarve, Mobilidades e Identidades, como o ISCTE, como a Universidade Nova de Lisboa. Portanto, várias universidades agora, infelizmente, estão a reconhecer. Eu estou certa que dentro em breve nós teremos também o ensino, desde o primário, secundário, até um ensino mais especializado, mais focado na própria universidade. Eu tenho horror a ler, porque todos sabemos ler, portanto não vou ler o que lá está, mas ficam com a ideia que efetivamente existem hoje, efetivamente, muitos grupos em Portugal que se preocupam com esta matéria porque ela existe e é relevante. São os logotipos.
Ora bem, vamos entrar então nos museus. É evidente que grande parte dos presentes se interessa pelos museus. Os museus, todos sabemos, vou dizer o que toda a gente sabe, que deixaram de ser aquelas coleções privadas de objetos bonitos, raros, diferentes ou com intrínseco valor e passaram a ser coleções organizadas, visitáveis, porque passaram a estar disponíveis ao público diversificado e alargado por pertencerem ou a autarquias ou mesmo a redes nacionais, têm-se debruçado sobre temas específicos e só muito recentemente é que a imigração entra dentro deles. Os museus de migrações, se nós formos pela pesquisa Google, encontram-se 221 mil museus de migrações no mundo. Era impossível trazê-los aqui, mas todos nós temos computador e podemos. E, efetivamente, se nós tivermos uma ideia dos museus que existem de migrações, nós perguntamos porquê é que Portugal, Governo Central, não tem apoiado muitas tentativas autárquicas de realizar através das regiões como paradigma e localmente, porque eu acho que a aproximação local muitas vezes é muito mais importante do que a aproximação nacional. Eu lembro-me que em tempo de uma secretária de Estado que os portugueses todos conhecem, que esteve 9 anos na gestão deste coro e que é do norte de Espinho, Manuel Aguiar, é uma pessoa que, para além de saber muito da imigração, conhecer muito, é uma grande conhecedora de futebol, fala com um ar entusiástico, uma feminista, alguém que tem um feitio difícil, mas que eu admiro muito, a inteligência e criatividade. A Manuela Aguiar organizou, isto é um parênteses, uma série de cursos que eu organizei com várias universidades, tive essa sorte, a conhecer Portugal através das regiões. Chamou-me ao gabinete em fevereiro e em julho a coisa estava a andar. E, efetivamente, eu tive nessa altura, isto começou em 1979, a importância da aproximação regional, porque foi Açores também, Portugal, a ponte sobre o Atlântico, lembro perfeitamente, era o Dr. Duarte Mendes, responsável nos Açores pela imigração, uma pessoa excelente. E foi Évora, Trás-os-Montes, Portugal, Tradição e Futuro, Portugal anos 80. Sei que nós visitávamos com grandes conhecedores da região e com professores a região de ponta a ponta, desde a arqueologia, à etnografia, à literatura, e através dali fizeram-se muitos casamentos nesses cursos, que é engraçado. E para além disso, eu guardo ainda grandes amizades desses cursos, e estas pessoas ficaram a gostar de Portugal através de um conhecimento profundo da região. E para além disso, poderia haver vários espaços regionais com um conselho que articulasse interesses, focando pontos de um fenómeno tão diversificado. A imigração é um poliedro com várias vertentes, que as articulasse, priorizando um ou outro aspecto e desse a conhecer justamente o que é Portugal profundo, o que é Portugal real, o que foi Portugal e é Portugal através de um conhecimento profundo dessa região, que até poderia estabelecer pontos para outras regiões. Portanto, estão a ver que, sem explorar todos, mas para vos dar uma ideia, existe efetivamente este interesse, e se Portugal, que é um país de imigração, viesse a criar o seu museu, poderia não se chamar de imigração, poderia estar associado a muitas outras aproximações, mas que faria conhecer algo da história de Portugal que não pode ser apagado ou esquecido. Muito rapidamente, eu gostaria de lhes lembrar que no Brasil foi um dos primeiros museus que eu conheci. Eu já fui 40 vezes ao Brasil e quem é que pode conhecer um país tão grande e maravilhoso, não é? Mas lembro-me que foi dos primeiros museus que visitei, foi ali no espaço da Liberdade, do bairro, que não é longe da Casa de Portugal, não é? Em São Paulo. Este museu, que foi agora há pouco tempo
remodelado. Helder. Pronto. E depois em Curitiba, onde existem não museus de grande dimensão, e realmente eu nunca tenho por hábito de criticar, porque as coisas são feitas num tempo, num espaço, e há que reconhecer o que foi feito na altura. E depois compreender que as coisas todas têm avanços de tecnologia, de compreensão, que espelham muito uma época, os proponentes dessa ocorrência, e que há que aproveitar e melhorar ou desenvolver, mas não criticar. Isto são pequenas tentativas. Eu ainda estive esse tempo em Curitiba, onde fizeram o favor de me convidar para um grande congresso sobre os direitos humanos, e mais uma vez tive a ocasião de visitar os pequenos museus de Curitiba. Este Memorial do Imigrante em São Paulo, no Brás, que todos nós conhecemos bem, também foi recentemente remodelado, maravilhosamente remodelado. Eu conheço desde há muitos anos, e mesmo naquele metrozinho que nos leva ao Brás, e foi feito por equipas. Porque nenhum museu, e concordamos todos, pode ser feito por uma pessoa. Tem que ser feito por equipas com vários olhares cruzados e, sobretudo, articulados, de museólogos, conhecedores da matéria sobre a qual incide o museu, por administradores. E é um erro terrível colocar uma pessoa a fazer tudo isto, quando cada vez mais nós sabemos que há especialidades, que as especialidades avançam, são diversificadas, e sem redes e articulação não é possível fazer nada, julgo eu, de correto. Acho que todos concordam. Portanto, mais uma vez, Curitiba. Todos sabemos que no século XIX existiram fluxos de imigração da Europa, que se dirigiu mais ao sul do Brasil do que a norte. Portanto, toda esta diversidade de registro museológico se encontra mais representada no sul do Brasil. E nos Estados Unidos, quem não conhece o Ellis Island Museum, que também foi remodelado. Eu, quando visitei, e só lá fui uma vez, fiquei um pouco decepcionada. É simbólico, e nós aqui chegaram milhares de pessoas, aqui estiveram melhor, mas estava numa fase de remodelação. Achei um espaço muito grande e muito desabitado, perdoem, pouco trabalhado no interior. Ouvi dizer que justamente foi recentemente remodelado. Tenho pena de não ter sabido do meu, o Helder desapareceu, como diz a minha quinteira do Algarve, desapareceu. Eu não me preocupo, mas eu mandei a minha perna e as minhas imagens antes, porque acho que é terrível. Sobrou, olha, estamos a ver se funciona, e trouxe o meu apontador e emprestaram-me este. Digam outra vez e já estamos aqui. Bom, então vamos lá. Isto foi um exemplo de um museu, de uma tentativa de um museu português na Califórnia. Os portugueses, sob um ponto de vista de cultura geral, sabem que há zonas de fixação. Em regra, as pessoas dirigem-se de uma origem para um destino, e depois aquela informação que os franceses chamam de bouche à l'oreille, informação pessoal, até muito mais que as informações oficiais, conduzem ao avolumar dos fluxos. E, portanto, a Califórnia, como na costa leste, New Bedford, Massachusetts, tem grandes concentrações de portugueses. Existe justamente uma tentativa. O Canadá, eu conheço este museu não é essencialmente um museu de imigração portuguesa, é um museu de imigração, de chegada, dos que vieram, mas tem uma representação portuguesa muito, muito importante. Existe esta galeria de portugueses, onde a Lélia esteve comigo, e a Alzira Silva, que é muito conhecida
aqui e que é uma pessoa que eu admiro muito e espero que esteja entre nós, almoçámos e visitámos este museu justamente de Toronto. A Austrália é um local de imigração, tem museus em Adelaide e em Melbourne e recentemente um museu virtual. É engraçado, eu conheço a pessoa que dirige este museu, é descendente de holandeses e tem procurado, através de uma pesquisa intensiva, dados, imagens, professora universitária, e participa numa grande associação de estudos europeus sobre migrações, que se chama AMI, reúne anualmente e que visa, sobretudo, o interesse pelos museus, naturalmente, mas não só, por tudo, não só técnicas, mas todo o fenómeno social, com olhos de antropólogo, sociólogo, relativamente a este facto. Suécia, o primeiro museu que eu, mandada pela doutora Manuela Aguiar, visitei, Växjö. O norte da Europa teve uma grande imigração, muito em especial dirigida para os Estados Unidos, e era uma coisa que eu gostaria muito de referir aqui, é que me foi dito que este Museu da Imigração renovou Växjö. Växjö estava decadente, no entanto era visitada todos os anos por imigrantes que se tinham dirigido aos Estados Unidos, e esta ligação com os suecos residentes nos Estados Unidos levou à abertura de hotéis, à alimentação de um comércio que durante o verão praticamente cria uma sustentabilidade para a existência. Portanto, o fator económico que o museu pode levar, pode conduzir justamente a sua abertura e o visar o público-alvo que tem em mente para a sua existência. Portanto, a Noruega, eu não vou demorar muito, era só para terem a consciência que não é nada de raro. Este museu de Riga, que eu também vi, é uma pequena sala muito inconsequente, que desde o Ellis Island Museum, que é uma coisa imensa, o Museu de Buenos Aires, o Museu de Gdynia, na Polónia, que eu visitei também há pouco tempo, são espaços de recepção de imigrantes imensos, mas também há tentativas de 2 ou 3 salas, de uma sala onde se começa o embrião, constitui o embrião de uma instituição deste tipo. Ballingstadt é peço que fechem os olhos e estejam a imaginar a Alemanha e no norte da Alemanha, Hamburgo. Hamburgo foi um dos destinos dos portugueses que iam dedicados à pesca. E queria dizer-lhes que Hamburgo tem um bairro português. Eu estive lá uns dias, foi de propósito excelente, interessantíssimo. Porque tem agora uma exploração turística, o bairro fica muito perto do mar, e a partir daí toma-se um transporte para Ballingstadt, um local onde embarcavam os imigrantes. E a partir de 3 pavilhões grandes, que se chamam Immigration Halls, foi criado este museu de Balling, que, sob o ponto de vista museológico, é fantástico. É recriado como que o mar, nós vemos a água e vemos o navio, e apaga-se a luz e há toda uma encenação de sons. E de ontem, ao jantar, estávamos na nossa mesa a referir que muitas vezes estas tecnologias são de tal maneira caras que não há, isto a propósito do Museu da Manhã, que não há a possibilidade. Portanto, tem que ser tudo muito posto na balança entre número de visitantes, apoios do governo central e manutenção. Mas o que não há dúvida é, até agora a Alemanha foi considerada um país, agora parece que não é bem assim, mas um país rico, e este museu é quase a excelência para mim dos museus de migrações.
Bremerhaven, também é rente ao mar e também excelente. E os arquivos que qualquer destes museus tem podiam perfeitamente ser conseguidos em qualquer dos países. São Paulo também tem um arquivo, mas eu acho que estes museus da Alemanha têm um arquivo e pesquisa de todo o mundo e das próprias pessoas que emigradas, os seus descendentes, não só por interesse, mas porque seguem cursos que os levam a doutoramentos e a pesquisa e a projetos de investigação. Os arquivos não são arquivos mortos, são arquivos trabalhados, onde nós vemos que há investigadores a fazerem percursos de ascendência retrospectivos. Eu tenho que acabar rápido, não é? O próximo desses congressos da AENI este ano, no início de outubro, vai justamente ser em Antuérpia, portanto na Bélgica, que faz parte desta rede, e é o Red Star Line Museum, que é feito tendo por base esta companhia que transportou muitos imigrantes, e um dos mais recentes museus situa-se como um grande pavilhão, onde foi o congresso do ano passado, em Gdynia. Como veem, quando é aproveitado os espaços de embarque, os espaços de partida, são estes grandes Ellis Island Museum, Museu de Buenos Aires, Gdynia. E depois todos estes pequenos museus que se têm vindo a criar. Este é um exemplo de um museu de migração interna. Como sabem, Barcelona tem um desenvolvimento muito diferente a Catalunha tem um desenvolvimento muito diferente do resto de Espanha, inclusivamente aponta muito para uma gestão completamente independente e, portanto, tiveram a iniciativa de fazer um museu da migração interna com grande representação dos que vêm do sul de Espanha, inclusivamente, e de estrangeiros, e têm constantemente, têm uma muito boa equipa, organização de seminários, de workshops. França instala também, em 2007, no antigo Museu Colonial, um edifício belíssimo no 12e arrondissement, este museu que se chama Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. É um museu que tem uma piscina com uma variedade de peixes que pensaram retirar, mas que felizmente não retiraram, porque os museus têm que ter sempre algo de atrativo para além só das peças, porque a gestão do museu tem que ter uma parte comercial muito viva na sua cabeça. Não pode ser, as peças são diferentes, são lindas, são exóticas, são valiosas. Não, há que juntar toda uma parte de gestão comercial à feitura desse museu. E felizmente não tiraram esse aquário e hoje é reconhecido em reuniões de trabalho. Eu estou desde o início ligada a este museu, quão importante foi manter esta piscina. Vê que o edifício é maravilhoso. E mais, quiseram instalar um museu de imigração, lá de imigração, mas que recebem, porque todos sabemos que a densidade demográfica de França tem-na feita desde há 200 anos importar. Vou lá ver outra vez a Itália. Pronto, e aqui era o mais importante, mas eu vou dizer rapidamente. O que é que se passa em Portugal? Portugal é um país que com 10 milhões tem 5 milhões lá fora todos os que não estão registados. Nós temos uma primeira tentativa no Estoril. E porquê o Estoril? Porque o Estoril teve, como sabem, foi o espaço de recepção de todas aquelas famílias reais que durante a Segunda Grande Guerra se refugiaram em Portugal. Nós sabemos perfeitamente, os reis de Espanha que brincaram com o diretor do Expresso, e isso é-nos bem dada essa informação, os condes de Paris que viveram ali muito perto de Sintra, o Carol da Roménia. Portanto, há uma série de famílias reais
para além de muitos outros, como o Carlos de Gulbenkian, a quem nós devemos tanto, e o Hemingway, escritor, que se situaram ali. E então foi resolvido pelo município fazer uma exposição a celebrar os 50 anos do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, no Estoril, que se chamava Cascais Estoril, local de exílio. E a partir dessa exposição foi criado um museu. Nós estamos no Cais em Lisboa, vamos até ao Estoril, viramos as costas ao mar, temos o casino em frente e o museu é logo à direita, é fácil acesso. O museu aqui para nós é muito pobre, mas tem muita documentação e, para além disso, a documentação que tem faz-nos chegar à recriação do ambiente daquele espaço português na altura, desde os fatos de banho, a forma como as pessoas vestiam, como se divertiam. Portanto, é uma recriação de um espaço numa visão retrospectiva. Depois a seguir temos uma muito perto de nós e é muito engraçado porque aconteceu uma coisa que na antropologia é conhecida, que é a descoberta simultânea. É em Faf, todos conhecemos Guimarães, que é o berço da nacionalidade, e Faf é ali a 20 km, mesmo ao lado. E então o Conselho Municipal de Faf, dos quais retiro duas grandes figuras, que foi um presidente que teve 3 mandatos, um jurista, Dr. José Ribeiro, um homem de uma aldeia, um homem extraordinário, que já, infelizmente, já não é o presidente, e um grande historiador, que morreu com 50 e tal anos, grande historiador, Miguel Monteiro, que faz a sua tese na Universidade do Minho, Faf dos brasileiros, entre aspas, como todos sabemos, os portugueses que foram para o Brasil e que regressaram vitoriosos do Brasil, tem a ideia de fazer um museu da imigração. E estes museus têm sempre uma inspiração, naturalmente, do tema, mas muito local. E existem muitos brasileiros. Faf é muito marcado pela presença dos brasileiros. Eu acho que é uma delícia ir a Faf, porque é um laboratório das casas dos brasileiros. Tem todo aquele revestimento de azulejos, com as cores da bandeira do Brasil, com claraboias maravilhosas. Tem a sala de atos da Câmara Municipal, tem todas as pinturas a óleo desses brasileiros, vi essas fábricas que foram fundadas, portanto é um laboratório, é uma riqueza. E realmente o Miguel Monteiro consegue fazer o lançamento deste museu que se encontra instalado na Casa da Cultura. Professora Maria Beatriz, não querendo interrompê-la, está a ser naturalmente muito interessante, mas sim. Para não atrasarmos muito rapidamente. Está na Casa da Cultura e andando, eu vou dizer que a terceira iniciativa pertence justamente aqui aos Açores. E estão aqui muito perto e, portanto, poderão visitar este Museu das Migrações em Ribeira Grande. Tem instalado num edifício que se chamava Barracão do Peixe. É uma grande sala retangular que tem uma apresentação um pouco à antiga, mais de peças do que propriamente, não é conduzido por outra qualquer motivação, mas é muito interessante. E um outro que é Melgaço. Melgaço é mesmo na fronteira galega. Teve uma grande ajuda de um grande amigo descendente de imigrantes, o Albertino Gonçalves, que é sociólogo e está muito bem montado cientificamente. Claro que teve um museólogo, porque não é só a parte do conhecimento do fenómeno da imigração. E eu queria falar-lhes e não deixem de ir. É aqui no Funchal, é no norte da Ilha da Madeira, em Santana. É o Museu da Família Teixeira. Não é um museu de imigração, mas é um museu feito por um descendente e ele próprio imigrante de madeirense na Venezuela. É um culto dele próprio, um culto da família, mas é interessantíssimo. E a manutenção deste museu, este é o carro de um filho dele que foi assassinado há 2 anos, infelizmente. Portanto, não posso demorar mais, queria dizer que um deputado socialista, sem fazer qualquer propaganda, mas que este senhor que se chama Paulo Pisco foi quem apresentou justamente esta legislação e queria, para além disso, referir
que o Fundão tem desde há muito tempo, devia ter sido dito antes deste feito. O Fundão tem desde há muito tempo também tido a ideia de criar um museu, um espaço de interpretação, que poderia naturalmente não ser só um espaço dedicado à mobilidade e pelo trabalho curto, mas intenso e empenhado que eu desenvolvi com um colega, com o Pedro Salvato, que aqui está, que é diretor do Museu da Arqueologia, e com o apoio da nossa vereadora, a doutora Alcina, e do Presidente. Eu julgo que estamos com pés para andar no Fundão, como paradigma de uma imigração que sempre existiu a nível interno, da deslocação interna dentro do país, de uma deslocação para o Brasil e, muito especial e recentemente, de uma imigração para a Europa, e que agora, de uma forma inovadora, aberta e a título exemplar e divulgada, está a receber muitos dos imigrantes que chegam a Portugal. Portanto, é um espaço muito grande para andar, e peço-lhes desculpa pela rapidez, mas veem que o meu empenho é muito grande nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada à professora Maria Beatriz Rocha Trindade. Estou certa que todos gostaríamos de continuar a ouvi-la falar, que é naturalmente uma excelente oradora e com muito de interessante para nos contar, e acho que nesta sua locução teve a oportunidade de fazer um percurso pelos museus das migrações, que percorreu vários continentes e que é um diálogo que poderá eventualmente ser prosseguido se tivermos depois algum tempo para alguma interação. Muito obrigada uma vez mais à professora. Eu passaria já à apresentação do Dr. José Carlos Gentili, que é advogado de formação, foi professor na Faculdade de Direito de Anápolis, no estado de Goiás, se não me engano, no Brasil. É jornalista, empresário, historiador, polígrafo, conferencista, poeta, prosador, romancista, portanto promete também uma excelente intervenção. O presidente de honra perpétuo da Academia das Letras de Brasília, é membro de inúmeras academias literárias, do Instituto Geográfico do Rio Grande do Norte, da Academia de Ciências de Lisboa e da Casa de Poeta de Brasília. É também o criador e primeiro presidente da Academia Maçônica das Letras do Distrito Federal e Prémio Nacional Antenor Vicentes em 2017, que foi concedido pela Academia Brasileira de Filologia, e possui naturalmente dezenas de publicações no Brasil e em Portugal, nas áreas em que estuda e nas quais trabalha, e vai, nem de propósito, também retomando um pouco aquilo que há pouco a professora Maria Beatriz Rocha Trindade dizia relativamente às preocupações que quem também tem a responsabilidade de comandar os destinos dos museus tem que ter, que é a questão da gestão, e portanto vai falar-nos um pouco daquilo que é a perspectiva de gestão dos museus, focando em particular no caso do Museu no caso do Museu de Estrada dos Correios. Certíssimo, professor Gentili. Certíssimo. A palavra é sua e agradeço que seja parcimonioso, como me prometeu há pouco. Sim. Depois dessa apresentação, já estamos com a fala. Um orador, quando tem o privilégio, como eu tenho neste momento, de ter a presidência de uma mesa, de uma pessoa com um nome de rainha, Susana da Conceição Miranda Silva Mira Leal, a quem eu peço uma salva de palmas. Desejo registrar, por último, agradecer ao Condottieri desta festa magnífica aqui nesta ilha, que é o professor
e brilhante professor Luiz Newton Correia. Relembro com muito carinho a presença deste homem desta ilha que se chama José Andrade, que representa este universo do autarca daqui. A minha querida Lélia de Santa Catarina, sempre pronta para os auxílios que o mundo determina. E quero pedir mais uma vez uma salva de palmas ao homem mais importante desse momento, nesse recinto. O homem que comanda o som. Helder. Helder faz parte de um gênero de pessoas que jamais podem faltar ao trabalho, como a moça do café. Se a moça do café não vem, todo mundo nota, mas se o presidente não vem, tanto faz. Parabéns, Helder. Você é importantíssimo aqui. Professora, filhos são os homens que podem ter o privilégio da sua presença. Depois de ouvir, nós poderíamos ir à frente, não é? Recebendo as benesses. Convidado que fui pelo professor Luiz Correia disse, gostaria que estivesse presente. Mas eu não sou um professor, eu sou um mero pensador. Ainda na linha do René Descartes. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Não é? Se eu penso, logo existo. Muito bem. É justamente isso. Então, aquele que pensa, ele reflete. Reflete o que tem e absorve o que é necessário. Aliás, Santo Agostinho, já no terceiro século pós-Cristo, Santo Agostinho dizia que o dom da fala é destinado aos homens para que falem bem dos homens e que não falem mal das pessoas. Professora, as suas palavras são bem fazejas, porque nós devemos ser simplesmente criaturas do Criador, que pensam de forma cordial, do umbigo para cima, e jamais pelo mesentérico do umbigo para baixo. Nós somos eternos aprendizes, não é? Estamos aqui para aprender, razão pela qual eu disse ao nosso querido professor Luiz, o que eu vou dizer a essa plateia celeste de professores e estudiosos? Mas eu vou contar histórias, já como dizia Unamuno, Miguel Unamuno, que a história é um conjunto de histórias. Então eu vou contar, dentro da simplicidade que me rege, a história de uma criação desenvolvida na região do Brasil. O Brasil não é um país. Todos pensam, o país Brasil. Brasil não é país. Brasil é um continente. Nós somos 220 milhões de brasileiros. Um conjunto multirracial. A partir de 1500, recebendo os nossos queridos portugueses, depois batavos, franceses, não espanhóis, mas principalmente os nossos queridos portugueses. Eu sou nascido numa cidade que se chama Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Professora, eu vivia num prédio fronteiriço à ponte que foi construída pelos 60 casais açorianos que lá se fixaram para formar o Porto dos Casais. Então, o Brasil daquele universo é um conjunto racial de alemães, italianos e, sobretudo, portugueses. Nós somos uma mistura étnica extraordinária. Tempos atrás, fazia eu uma manifestação na cidade de Fortaleza a respeito da escravidão. Eu sou um curioso da história da escravidão. E eu falava no dia 13 de maio que o Brasil recebeu uma falange extraordinária de negros de todas as áreas de África. E há uma senhora negra na plateia, como está o senhor, doutor de Andrade, ficava assim: quem é esse branquelo, não é? Quem é esse homem de cabeça policocéfala que está a falar a respeito da negritude, não é? E eu vi que ela estava assim, preocupada. Aí eu peguei, arregacei a manga da camisa, peguei no braço dela e disse a ela: fique tranquila, porque eu posso dizer isto. O sangue que corre, o sangue negro que corre nas suas veias, também corre nas minhas, porque a minha bisavó era filha de escravos, uma negra, chamada Firmina Ribeiro. Então, o Brasil é realmente um continente. É uma coisa extraordinária. E nós precisamos, professora, eu sou um modestíssimo professor brasileiro, precisamos alavancar, reforçar aquilo que move o ser humano a patamares de sobrevivência e de gnose, de conhecimento, qual seja a instrução. Eu sou um homem voltado para aquela estrutura máxima do Magister Dixit. É o homem que deve fazer, o professor deve dizer, o professor deve ensinar. Se nós não ensinarmos os nossos jovens, que seremos nós? Quem seremos nós? Ontem tivemos a oportunidade de absorver extraordinária sua manifestação a respeito do Museu do Amanhã, do Museu do Amanhã. Aqueles que não tiveram a oportunidade de tê-lo ouvido, por favor, se apresente novamente por uma outra ocasião. Não é? Daqui a pouco. Hein? Daqui a pouco eu vou estar na mesa aí. Sim, e nós estaremos aí ouvindo com muita atenção. Mas eu estou fazendo essa preliminar. Sim, os senhores já observaram, né? Não tiraram os olhos dessa linda mulher. Sabem quem é essa mulher? Quem é que conhece essa mulher? Essa mulher é uma das mulheres mais ricas do mundo, uma das 100 mulheres mais ricas do mundo. Essa mulher é a irmã mais jovem do Sheik do Catar, é a mulher de Doha. Sabem quanto é que ela gasta por ano, para comprar quadros de Cézanne, de Rubens, de Rembrandt, para os museus? Ela é a diretora dos museus do Catar. Ela tem uma pequena cifra, uma pequena cota, professora,
de 1 bilhão de dólares anuais para comprar. Eu fiz questão de colocar essa figura para dizer a pobreza minha para mostrar o meu museu. Eu sou um dono de museu. Pobre criatura que vem a essa plateia dizer que aqui num pobretão das cercanias de Brasília vem falar sobre o Museu da Estrada Real dos Currais. Por favor. Essa mulher se chama Mayasa bin Hamad bin Khalifa Al Thani. É casada e tem 2 filhos. Já vi que tem olhos aí, não é? Sim. Vamos contratá-lo, né? Ele é pago para isso. Vamos lá, adiante. Aí. Ao receber o convite do professor Correia, eu disse, olha, eu vou escrever um livro sobre o tema que eu vou apresentar. Eu sou um dos poucos brasileiros classificado dentro do artigo 5º, que já não mais rege o Código Civil brasileiro, os loucos de todo gênero. Eu me considero assim, sou classificado como um dos loucos de todo gênero. O professor sabe bem como jurista. Eu tenho uma área, eu não gosto de falar na primeira pessoa, é muito ruim, mas eu sou o dono do museu, eu tenho que falar. Não é? Eu não posso transferir propriedade enquanto estiver vivo. Eu comprei uma área, uma fazenda, que eu transformei na primeira reserva privada do patrimônio nacional. Então, flora, fauna, ela está em exuberância no Cerrado brasileiro. E resolvi trazer esta casa, é uma casa mais do que bicentenária. É uma casa de adobe e pau a pique, num grotão das cercanias de Brasília, 80 quilômetros de Brasília. E eu comprei esta casa e o vendedor disse, o senhor compra, mas só tem 48 horas para retirar isso aqui da minha fazenda. Eu digo, não tenha dúvida. Então eu montei um projeto, vamos chamar militar, não é? Para fazer a transferência, marcando peça a peça. Essas telhas todas são telhas feitas nas coxas das escravas. São telhas irregulares, telhas com 200 anos. Imagine refazer, trasladar uma estrutura como essa para alguns quilômetros a mais. Uma obra, para mim, gigantesca. Para a mulher que me antecedeu aqui no vídeo, o que é isso para ela? Se ela vai ali e compra por 1 bilhão de dólares anuais, o que quiser. Menos uma coisa. Aquilo que está dentro de nós é a vontade de transferir educação para essas gerações que estão acontecendo no mundo, em Portugal, no Brasil, enfim. Nós temos que ser responsáveis. Ontem eu ouvia com uma imensa alegria a fala do condutor do Museu do Amanhã, dizendo que nós temos que pensar à frente, colocando os pés no chão. Parabéns, eu fiquei encantado com a sua palavra. Fiquei, realmente.
Não posso dizer que não dormi, porque eu dormi. Porque quem tem a felicidade de ter uma dama como eu tenho, não é? Há 50 e poucos anos, ela já integra o meu corpo, a minha alma, a minha alegria de viver, né? Então, eu devo dizer que nós, aqui eu vejo jovens, desculpa a exceção, professor, a senhora é jovem como eu também. Quem é que já leu O Tesouro da Juventude? Levante a mão. Não, eu só queria saber dos jovens. Eu fui criado numa estrutura, professora, de origem italiana e alemã. Então, às 5 horas da tarde, 17 horas, a minha mãe, uma prussiana, professora primária, não é? Uma mulher sabida, sábia, nos colocava num divã, minha irmã e eu. Então, a partir dos 10 anos, eu li, posso dizer com segurança, 2 vezes O Tesouro da Juventude, da Jackson e Jackson. O Jackson e Jackson produziu esse Tesouro da Juventude, porque é hoje o nosso Google, professor, o nosso professor. Ali eu fui vendo os museus no mundo, as peças, o livro dos porquês, enfim, os capítulos todos. E a minha irmã tinha a látere uma escrivaninha com o mundo ilustrado, com fotografias, colorido, algo inenarrável. Então, já se traz de berço essa vontade do conhecimento, né? Então, nós acreditamos e devemos levar desse evento aqui palavras desta professora, que nós devemos permanentemente estar atentos com a educação. Fora da educação, as gerações que se aproximam tenderão a ser apenas um arremedo de um Alexandre da Macedônia, de um Júlio César, não é? Estou dizendo Júlio César porque eu sou um ítalo brasileiro, né? Tem que proteger o meu lado latino, né? Itálico. Mas, pois não. Mas então eu preparei esse livro pequeno, Museus e suas gestões, do descaso ao caso do Museu da Estrada Real dos Currais. Eu não devo me adiantar muito no estado que eu encontrei esta casa bicentenária. Eu devo registrar simplesmente o que ela representa hoje. Eu reúno os estudantes do mundo rural com os professores, ilustro os professores que são os transmissores. Já vou encerrar, senão daqui a pouco nós vamos para o jantar, eu sei disso. Então, eu devo dizer que nós temos essa preocupação. Este livro já está na internet. Se os senhores acessarem a Colomeu, vocês podem acessar este livro. Não é? Este livro simplesmente registra não só a fase da reconstrução, mas também algo singular. Esta casa é de adobe pau a pique. E eu fui procurar, para refazer essa casa, as 2 universidades do mundo que tratam de adobe.
Um, Albuquerque, Novo México, Estados Unidos. O outro, Grenoble, senhora, na nossa França. Consultei a ambas as universidades como eu deveria adequar o pau a pique e o adobe, que é de milenar construção africana, principalmente argelina, para as mutações de um banheiro, a parte elétrica, a parte da internet. E até hoje eu estou a esperar. Então posso dizer que eu sou um ponto de referência para o ensino da reconstrução de adobe e de pau a pique no mundo. Muito obrigado pelas atenções. E leiam este livro, que servirá para motivá-los para o ensino, a educação do amanhã. Muito obrigado. Muito obrigada ao Dr. José Carlos Gentili. Eu creio que nós já estamos adiantados na hora, portanto não vamos ter oportunidade agora de abrir um espaço para intervenções. Eu, receava quando o Dr. Luís Nilton Correia me convidou que iria ter uma tarefa difícil, não me enganei, mas também tive a oportunidade e o privilégio de estar sentada aqui com estes excelentes oradores e acho que todos tivemos a oportunidade e o privilégio de aprender com eles um pouco mais e espero que isto se prolongue ao longo dos trabalhos durante estes dias, porque estarão por aí para responder às vossas questões. Da minha parte, muito obrigada uma vez mais pelo convite para estar aqui e aos nossos excelentes oradores pela sua capacidade de oratória e disciplina. Muito obrigada.